Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição PBBR Talks. Hoje, comigo, Inês Carrilho, da área de imobiliário, Joana Magalhães Silva, da área de público e Sandra Lobo Nunes, da área de imobiliário. Vimos falar-vos hoje sobre um diploma muito recente, o Decreto-Lei número 11/2023, de 10 de fevereiro, que procede à reforma e simplificação dos licenciamentos ambientais e que foi publicado após consulta pública, da qual resultou a sua redação final, com algumas modificações relativamente à redação inicial. Este diploma é um diploma que é promulgado na sequência de uma política do Governo de lógica de licenciamento zero, que tem como objetivo a eliminação de licenças, autorizações e exigências administrativas que se consideram desproporcionadas e que criam custos de contexto que não têm uma mais-valia para o interesse público. Esta eliminação de licenças e de autorizações tem como objetivo final, por um lado, a diminuição da carga administrativa e regulamentar enfrentada pelas empresas e também espera-se uma atuação mais proativa das próprias entidades públicas. O processo este processo de licenciamento zero, inicia-se pela área do licenciamento ambiental, que é da que trata este diploma, mas adota também medidas transversais ao procedimento administrativo no seu todo. E nós vimos aqui também do Departamento Imobiliário ter esta conversa com a Joana, que é uma especialista nesta área de público, um bocadinho focando-nos nessas medidas e na implicação na área de imobiliário. Sim, olá a todos, eu e a Inês que desenvolvemos a nossa atividade na área do imobiliário, deparamos-nos diariamente com os desafios dos operadores imobiliários, dos promotores, no sentido de fazer face a alguma inércia por parte da administração e a alguma dificuldade em prever os timings dos projetos. E, portanto, estamos aqui numa perspectiva mais prática, tentar perceber como é que estas alterações impactam positivamente o setor do imobiliário e, em concreto, os operadores e os promotores com quem trabalhamos diariamente. E nesse sentido, feito este enquadramento, começamos talvez pelas medidas que têm um impacto mais alargado na atividade administrativa em geral, e por isso pergunto à Joana o que é que deve ser mais realçado no âmbito destas medidas mais genéricas. Olá a todos. De facto, é um diploma que, ainda que seja frequentemente designado como simplex ambiental, integra quer alterações em regimes ambientais, quer alterações relevantes em matéria de procedimento administrativo. São medidas aplicáveis à generalidade da atividade administrativa e que são, sem dúvida, bastante expressivas. Diria que talvez aquela que tem sido mais comentada e que está na ordem do dia diz respeito à criação de um mecanismo de certificação do deferimento tácito, através da alteração ao diploma das medidas de modernização administrativa, o Decreto-Lei 135/99, de 22 de abril. No fundo, este mecanismo de certificação visa assegurar que, de forma gratuita e desmaterializada, os interessados possam solicitar à administração a passagem de uma certidão que ateste a ocorrência de qualquer deferimento tácito, a qual deverá ser emitida num prazo muito curto após a recepção do pedido. No fundo, visa-se com este mecanismo assegurar que os casos que estão previstos na lei, os casos de deferimento tácito que estão previstos na lei, sejam efetivamente utilizados, ou possam ser efetivamente utilizados pelos particulares, na medida em que é-lhes conferida uma forma simples e eficaz de obter um documento que comprove a obtenção de uma determinada licença ou uma autorização, isto devido à inércia da administração durante um determinado período de tempo. Outra particularidade deste mecanismo de certificação dos deferimentos tácitos prende-se com a circunstância de se prever expressamente que a falta de pagamento de taxas não impede o reconhecimento da formação deste deferimento, que é um aspecto sem dúvida bastante relevante, ainda que não isento de dúvidas do ponto de vista do seu enquadramento jurídico, ou das questões que este possa... Deferimentos expressos. Face aos deferimentos expressos, precisamente. Em que é preciso o pagamento de taxas. Em que esse pagamento de taxas é exigido.
Por outro lado, é também clarificado que o prazo para a contagem do deferimento tácito conta-se a partir da data da apresentação do pedido e, portanto, desta forma, será a partir deste momento que deve ser contado o prazo para depois o particular poder, sendo caso disso, lançar mão ou recorrer a este tal mecanismo de certificação do deferimento tácito. Alguns exemplos, algumas concretizações desta clarificação e facilitação da obtenção dos deferimentos tácitos atualmente já previstos, consta, por exemplo, nas alterações que são feitas ao regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, no qual se prevê expressamente que a emissão do deferimento tácito da DIA passa a contar-se desde a data da submissão do pedido através da plataforma eletrónica, ou também, por exemplo, no caso do regime de utilização de recursos hídricos, onde se prevê que a não verificação de qualquer dos pressupostos que impusessem o deferimento da pretensão deixa de constituir um pressuposto do deferimento tácito, ou seja, desde que altera-se este artigo do regime de utilização de recursos hídricos, falaremos disso mais à frente, de forma a cautelar que este deferimento possa ser facilmente e mais agilmente requerido e reconhecido ao particular. E para além desta alteração muito substancial a nível do deferimento tácito, que outras alterações é que achas que merecem um realce maior? A verdade é que o próprio Código de Procedimento Administrativo é alterado por via deste diploma do Simplex Ambiental, prevendo-se uma limitação à possibilidade da suspensão de prazos de decisão pela administração mediante o recurso a certos expedientes procedimentais que sabemos que são utilizados, efetivamente, designadamente a partir da produção de efeitos desta alteração, as entidades administrativas apenas podem solicitar documentos e informação aos interessados por uma única vez, e sempre que o façam, o prazo não se suspende, o prazo de decisão não se suspende, desde que o particular responda no prazo de 10 dias, neste caso falamos de 10 dias porque é o prazo supletivo previsto no Código de Procedimento Administrativo, mas no fundo, desde que o particular responda no prazo concedido para o efeito, seja ele qual for, legalmente tipificado. E, portanto, isto também vai levar a uma obrigação dos próprios particulares de serem capazes de responder à autoridade nesse prazo curto. Portanto, se por um lado... especialmente se quiserem beneficiar destas alterações. Sim, da não suspensão do prazo, não é? Se por um lado a autoridade tem de instruir o processo com muita cautela porque só pode fazer esses pedidos uma vez, o particular, se pretender beneficiar da não suspensão de prazo, também tem de ser muito expedito e ágil e ter tudo pronto, digamos assim, para esclarecer quaisquer dúvidas nesse prazo de 10 dias. Sim, eu diria que os desafios se colocam nos dois lados. Do lado da administração, porque evidentemente é uma alteração de um paradigma, da forma como até agora tem vindo a atuar, e isso nota-se, é reconhecido, aliás, logo no preâmbulo do próprio Decreto-Lei, e nota-se também no prazo mais alargado para a produção de efeitos destas alterações que é conferido do respectivo regime de aplicação, mas também impõe aqui algumas exigências ao próprio operador, que, querendo beneficiar de um regime certamente mais célere e mais ágil, também tem que estar preparado para poder dar resposta mais rapidamente, procurando não colocar em causa, obviamente, a qualidade da resposta que tem que prestar, os esclarecimentos que têm que ser disponibilizados à administração, enfim, no fundo, tudo aquilo que a administração venha solicitar de uma forma correta, isto precisamente para evitar decisões desfavoráveis, porque a administração provavelmente, enfim, não conseguimos antecipar o que irá acontecer, mas eu diria que é possível, perante uma maior pressão de uma decisão em tempo rápida, que a tentação de, em caso de dúvida, seguir para um indeferimento seja superior. Joana, e em termos de prazos para a emissão de pareceres, também houve alterações? Sim, os prazos, não só em termos de prazos, mas também nas consequências do seu incumprimento por parte das entidades a que os pareceres são solicitados. Reduz-se o prazo de 20 dias para 15 dias, sem possibilidade de fixação de um prazo diferente. Sendo certo que, para além de um prazo mais curto, estipula-se ainda que, se este prazo não for observado, a entidade administrativa competente
para proferir este parecer fica impedida de o fazer, devendo o procedimento prosseguir os seus trâmites normais até à emissão da respectiva decisão. E se a entidade acabar por emitir o parecer? É nulo. Okay. Portanto, o processo vai prosseguir sem que a entidade que foi chamada a apreciar esse pedido se pronuncie. E existem razões lógicas e muitas vezes de estabilidade e segurança para consultar entidades externas no âmbito destes processos. Portanto, fica aqui um bocadinho na dúvida as consequências que podem advir a posteriori da não audição dessas entidades. Sem dúvida. Especialmente, lá está, uma vez mais, quando em causa estejam processos de especial complexidade ou de técnica ou outra e que exijam efetivamente uma participação de diferentes entidades. E do ponto de vista ambiental, as alterações também são muito significativas, Joana? Sim, as alterações são muitas do ponto de vista ambiental. São alterados bastantes diplomas e abrangem áreas desde a avaliação ambiental, licenciamento ambiental, resíduos, recursos hídricos, entre outros. Eu diria que, olhando para aquela que é a nossa prática e tendo em conta o objeto desta conversa, identificaria a alteração ao regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, concretamente, pegando aqui num ponto em particular, no respeitante aos projetos de loteamento. A verdade é que a versão final do diploma, que foi agora aprovada, publicada no passado dia 10 de fevereiro, distancia-se de facto do projeto inicial que foi sujeito à consulta pública. No âmbito desta consulta pública, a proposta que foi submetida à consideração propunha a eliminação total da necessidade de se realizar AIA em certas situações, designadamente no caso dos projetos de loteamento. A verdade é que esta proposta caiu, não chegou a ser, não consta da versão final do diploma, mas ainda assim, numa nota positiva e falando de loteamentos, temos que salientar a circunstância de ser dispensada a análise caso a caso, ou seja, a análise por parte das entidades competentes para determinar a eventual sujeição de um projeto à avaliação de impacto ambiental, no contexto das operações de loteamento urbano, no fundo consolidando-se ou esclarecendo-se que no caso de operações de loteamento urbano que não se localizem em área sensível, que constem de zona urbana consolidada ou que ocupem uma área inferior a 2 hectares, é dispensada esta análise caso a caso, o que é sem dúvida uma clarificação a nosso ver. É uma segurança muito importante para o promotor. Sim, especialmente porque estamos a falar, lá está, de uma análise caso a caso, que fica no critério das entidades, o que traz sempre aqui alguma entropia ao processo, ainda que, enfim, o próprio regime preveja quais os pressupostos que devem estar na base desta tomada de decisão. A verdade é que não deixa de existir aqui uma certa incerteza que é agora afastada com esta clarificação. O Decreto-Lei 11/2023 clarifica ainda que a eventual sujeção à AIA dos projetos de loteamento, parques industriais, plataformas logísticas e operações de loteamento urbano não inclui os planos de pormenor com efeitos registrais. Outro aspecto bastante interessante desta alteração prende-se com a previsão expressa de que após a obtenção da decisão de impacto ambiental favorável ou favorável condicionada, deixa de ser necessário duplicar um conjunto de procedimentos, de obtenções de autorizações, pareceres, quando estas questões tenham sido é em sede do procedimento de avaliação de impacto ambiental, com base num projeto, e estejam aprovadas na tal declaração de impacto ambiental. É o caso, por exemplo, da necessidade de realizar procedimentos de comunicação prévia à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional quanto a projetos em áreas de reserva ecológica nacional. Também quanto à autorização para o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, ou a obtenção de parecer para utilizações não agrícolas em áreas de reserva agrícola nacional. Esta alteração é sem dúvida uma mais-valia e acho que é um bom exemplo desta preocupação com a simplificação dos licenciamentos ambientais e, acima de tudo, com
a redução de duplicações procedimentais, duplicações de autorizações, excessos de autorizações e licenciamentos, e portanto acaba por ter um efeito muito positivo. E muito prático, não é? Extremamente prático. E relativamente às matérias relacionadas com os recursos hídricos, nós temos, na nossa prática, temos visto com algumas situações um bocadinho complexas e morosas, muito burocráticas, sempre que existe um projeto imobiliário que tem uma ligação com alguma matéria de recursos hídricos, e esta lei também creio que pretende simplificar este processo e também desburocratizar um bocadinho alguns passos. Se calhar podias-nos falar um bocadinho sobre... Claro que sim, é verdade. O Decreto-Lei 11/2023 altera o regime jurídico de utilização de recursos hídricos e também a lei da água, num ponto em concreto. Eu diria que, no respeitante aos recursos hídricos, a alteração mais significativa prende-se com a consagração de um novo princípio, um princípio de um título de utilização de recursos hídricos por operador, o que é manifestamente distinto do pressuposto que vigorava até agora. Um título por cada utilização que eu pretendesse fazer, portanto, tantos títulos quantas utilizações eu tivesse, e este princípio, no fundo, visa precisamente evitar essa necessidade de diversos títulos, diversos procedimentos, o que era gerador, obviamente, de encargos excessivos, e, portanto, a partir de agora, sempre que esteja em causa o mesmo produtor e os títulos a obter respeitem ao mesmo estabelecimento, e aqui estabelecimento podemos falar obviamente também em termos de projeto, será emitido um único título num contexto de um procedimento unificado, ainda que, é certo, o promotor tenha que solicitar, enfim, submeter os pedidos todos que necessite para mas esse todos projeto. relacionados dentro de um processo só. Mas na verdade passa a ser um processo unificado com manifestos ganhos de eficiência e mais-valia, principalmente da perspectiva até, diria eu, do próprio promotor, que assim consegue fazer uma gestão muito mais eficiente dos títulos que tem que obter no contexto de um projeto que esteja a desenvolver. Para além disto, parece-me que outro aspecto a salientar prende-se com a redução dos prazos. Em particular, identificaria a circunstância do prazo para o deferimento tácito não ser já de 2 meses, mas sim de 45 dias úteis. Joana, isto é uma mais-valia para efeitos de contagem de prazo, ou seja, para a clarificação dessa contagem. Sim, aliás, como referimos no início do podcast, a par da criação do mecanismo de certificação do deferimento tácito, a verdade é que são feitas alterações com vista precisamente a simplificar e a agilizar este deferimento em regimes já existentes e nos quais já se previam precisamente estes deferimentos tácitos. O regime da utilização dos recursos hídricos é um deles. De facto, o regime já previa a existência deste deferimento tácito em determinadas situações, quanto a pedidos para a utilização de recursos hídricos, sendo certo que até então se previa que este apenas ocorria ao fim de 2 meses, prevendo-se agora que ocorre ao fim de 45 dias úteis. Desde logo, a sua contagem é muito mais clara. E a nível desta matéria dos recursos hídricos, há mais algum aspecto que a lei tenha alterado que achas importante realçar no âmbito de um contexto imobiliário? Sim, eu diria que um aspecto importante a salientar prende-se com o regime da transmissão dos recursos hídricos. Sabemos que é uma questão que surge com bastante frequência no contexto transacional do setor imobiliário. O Decreto-Lei 11/2023 vem simplificar e procurar clarificar esta matéria, que é uma matéria largamente debatida, sabemos disso, e falo de 2 formas. Por um lado, a simplificação decorre da revogação do artigo, que era o artigo 26 do regime jurídico de utilização de recursos hídricos, e na concentração na lei da água, no artigo 72 da lei da água, deste regime de transmissão, ao contrário do que existia antigamente. Tínhamos 2 artigos que regulavam a mesma realidade. Na verdade,
E que levantava muitas dúvidas. Remetia para o outro. Portanto, o próprio regime jurídico de utilização de recursos hídricos remetia naturalmente para a lei da água, dizendo que a transmissão ocorreria nos termos que ali estavam previstos, e agora deixa-se de ter esta duplicação, digamos assim, para ter um único artigo que prevê este regime e que vem esclarecer, no fundo, que quando estamos a falar de recursos hídricos particulares, o procedimento aplicável em caso de transmissão é a mera comunicação prévia, que tem que ser feita com uma antecedência mínima de 10 dias, bastante inferior ao prazo de 30 dias previsto na versão anterior. E, por outro lado, no caso das utilizações de recursos hídricos de domínio público, prevê-se que, quanto a estas, seja necessário um ato autorizativo, portanto fica sujeito a uma autorização, a qual, contudo, deve ser concedida, sob pena de se considerar tacitamente deferida, no prazo de 20 dias por parte das entidades competentes. Outra clarificação relevante, ainda a propósito deste tema da transmissão, é que sabemos que este regime aplica-se igualmente à transmissão de participações sociais que assegurem o domínio da sociedade detentora do título, sendo agora esclarecido que quando se fala em domínio da sociedade, este conceito deve ser preenchido à luz do Código dos Valores Mobiliários e ter este enquadramento jurídico como referência. E há mais algum aspecto que te parece importante realçar, embora estamos a falar de um diploma muito amplo, mas que te parece de realçar nesta nossa conversa? Eu diria que, enfim, de facto são muitas alterações. Eventualmente, tendo em conta que estamos a falar do setor imobiliário, salientaria a eliminação da obrigatoriedade de dotar com instalações de gás os edifícios a construir ou sujeitos a obras com controle prévio. E, por outro lado, também a criação do reporte ambiental único, destinado a concentrar as diversas obrigações de reporte existentes em matéria ambiental num único momento, e desta forma evitar o preenchimento repetido e sucessivo de informação que onera grande parte dos operadores que atuam nestas áreas ou cuja atividade tem impacto ambiental. Joana, há pouco falávamos um bocadinho da necessidade da administração e dos interessados, por outro lado, se adaptarem a estas alterações todas e a este novo paradigma de procedimentos mais céleres e ágeis, mas a questão é se neste momento a administração estaria preparada para implementar todos estes mecanismos, designadamente e em particular a questão do deferimento tácito. E portanto eu pergunto, quando é que estas alterações entram em vigor? Vai existir um tempo para que haja uma adaptação de todas as partes nestes processos? O diploma entrou em vigor no dia seguinte da sua publicação, entrou em vigor no dia 11 de fevereiro de 2023, mas a verdade é que apenas produz efeitos a 1 de março de 2023 e não na sua globalidade, designadamente essas questões que ainda agora referiste, da certificação, do sistema informático necessário à certificação do deferimento tácito, as alterações que são efetuadas ao Código de Procedimento Administrativo e o próprio reporte ambiental único apenas entrarão em vigor a partir de 1 de janeiro de 2024, sendo o intuito precisamente conferir aqui um período de tempo para a administração se adaptar. Aliás, o decreto-lei é claro quanto a essa necessidade e quanto ao reconhecimento que há um trabalho muito relevante a ser feito para que possa efetivamente entrar em vigor na sua plenitude. Ficamos então a aguardar um bocadinho o desenvolvimento desta entrada em vigor e da produção de efeitos e de como é que todos nos vamos adaptar a esta simplificação ambiental, e ainda ficamos a aguardar a publicação de diplomas específicos na área de urbanismo, ordenamento de território, indústria, comércio e serviços e agricultura, que serão tratados especificamente para estas áreas, embora obviamente sobre a tutela deste primeiro diploma que trouxe aqui medidas transversais ao procedimento, e portanto vamos ter certamente muito mais para falar nos próximos tempos, por isso estejam atentos ao próximo PBBR Talks e obrigada.